Bem, nossa entrevista de hoje é com o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande e secretário de Comunicação daquele município, o Jefferson Messias. Jefferson, a Prefeitura de Várzea Grande vem enfrentando uma série de dificuldades, como aconteceu em Cuiabá, em diversas áreas. Coleta do lixo é um exemplo, que recentemente ainda vivendo essa situação de dificuldade na coleta. E greve de médicos no pronto-socorro, que continua. Cuiabá resolveu o seu problema, mas lá em Várzea Grande a situação ainda é grave. Como é que está? Existe perspectiva de entendimento? O pronto-socorro vai voltar a funcionar normalmente? Você está acompanhando? Só acrescentando, o Estado não entra em campo para ajudar o município de Várzea Grande? Mauro, os problemas de Cuiabá e Várzea Grande são comuns, né? A cidade são irmãs, não diria nem que são gêmeos, porque Cuiabá é bem mais velha, né? Mais antiga do que Várzea Grande. Mas Várzea Grande foi distrito de Cuiabá, quer dizer, é um apêndice de Cuiabá, né? Desde essa época que era distrito. E depois tem 60 e poucos anos que emancipou. Mas os problemas são muito parecidos, né? O modo de vida é muito parecido. E nós temos os problemas logicamente iguais. Na questão do lixo, a mesma empresa que opera em Cuiabá também opera em Várzea Grande. Até porque é questão de logística. Se você tem uma empresa operando em Cuiabá, teoricamente você consegue negociar um preço mais barato com ela para ela expandir o serviço para Várzea Grande. Até porque esse lixo, né, poderia inclusive ser depositado num local comum. Não é, mas poderia ser. Tem que se pensar e trabalhar para isso. Bom, o Várzea Grande tem uma dificuldade territorial para onde colocar o lixo. Exatamente, não só pela extensão territorial, mas por conta também da determinação da aeronáutica por causa do aeroporto. Né? O depósito de lixo tem que ficar pelo menos numa distância de raio de 20 quilômetros do aeroporto, por conta do acúmulo de aves nesses lixões e que acaba atrapalhando mas a grande solução para essa coleta é, inclusive, colocar para funcionar a lei da região metropolitana, que foi do deputado Antônio Joaquim. Porque ela possibilitaria uma solução conjunta. Que eu tive o prazer, como secretário do governo Dante, de projeto estratégico, de fazer a legislação do aglomerado urbano. Exatamente. Bom, questão da dengue, que é muito parecida, é o mesmo comportamento, é o que realmente o Davi de Paula falou aqui há pouco. Com todos os esforços e com todas as campanhas de esclarecimento, mas ainda existe uma parcela da população que teima em depositar nos terrenos baldios os detritos retirados do seu terreno. O prefeito Wilson Santos aqui está falando em multar estes cidadãos. Nós estamos trabalhando lá para mexer na nossa lei orgânica. Precisa de lei, né? Também, precisa de lei para você agir nesse sentido. Com relação ao pronto-socorro e à greve dos médicos. Os médicos são os mesmos médicos que atendiam no pronto-socorro de Cuiabá atendem no pronto-socorro de Várzea Grande. Então, se teve greve aqui, logicamente a greve foi estendida para lá. Agora, diferentemente de Cuiabá, né, lá nós fizemos uma contraproposta, porque eles saíram de um piso salarial de 1.100, mais ou menos, por mês, né, e queriam o piso nacional de 7.000 e poucos reais. Nós não achamos até que o médico realmente mereça. Só que você tem, num complexo hospitalar, você não tem só os médicos, você tem médicos, você tem enfermeiras, você tem outras pessoas que também necessariamente teria que ter um salário mais ou menos razoável. Lá foi proposto, inclusive o prefeito Murilo Mendes estava na África do Sul, junto com aquela comitiva do governador Blairo Maggi, vendo a questão da Copa, né? E ele tinha feito um compromisso com os médicos. Olha, eu vou sair no final de julho, vou para a África do Sul, e no dia 10 de setembro eu estou aqui com vocês sentado para fazer a proposta da prefeitura. E ele veio, poderia até ter estendido, ele estava de licença, podia até viajar, ter ido para outros países lá perto da África. Não, ele voltou e no dia 10 sentamos, eu participei dessa reunião. Foi proposto um piso de R$ 2.200, deu 100% de aumento. Lógico que está longe daquilo que os médicos querem e que merecem, mas é aquela velha história, entre você querer e eu poder te dar, a distância às vezes é um pouco grande. Não adianta fazer o compromisso, André, e depois não ter como cumpri-lo. Então, propôs-se dar um aumento de 100%. Os médicos, mesmo assim, entenderam que deveriam continuar em greve. Aí teve o problema do pronto-socorro de Cuiabá, que fechou para reforma. E em tempos normais, Mauro, o pronto-socorro de Cuiabá tem mais ou menos 20 a 22 mil procedimentos mês. E o pronto-socorro de Várzea Grande tem 17, 18. Embora Cuiabá tenha mais do que o dobro da população de Várzea Grande,
e seja referência do Estado. Vargem Grande não é referência, a referência é Cuiabá. Mas o que acontece? Todo mundo que vem uma ambulância, num caso de urgência e emergência, do norte do estado e da região de Grande Cáceres, para onde primeiro? Vargem Grande, que é caminho, aquela velha história. O cidadão está passando mal, está doente, está mal, está ruim. Então, primeiro o hospital que tem a condição de atender, vamos parar nele. E você sabe que a gente não pode fechar a porta e dizer, você é da onde, companheiro? Ah, eu sou de Poconé. Não, então você não pode vir aqui, você tem que ir para lá. A última coisa que se pergunta, primeiro atende, no caso de urgência e emergência. Depois você faz o cadastro e faz a triagem. Se você for fazer triagem primeiro, o cidadão morre. Paralelo a isso, teve realmente todo o SAMU, toda a urgência e emergência de Cuiabá vai para Vargem Grande. Mas e hoje continua ainda? Hoje existe uma contraproposta, já não é mais a oferta do município, hoje em função até de Cuiabá ter feito uma oferta menor do que a nossa, né? Eles estão em negociação e nós entendemos que por esses dias, essa semana ainda, a gente espera que acabe. Existe uma determinação do Ministério Público, existe uma liminar que nós temos junto com a Justiça para que os casos de emergência, urgência e emergência sejam atendidos. E quando eles entrarem nessa questão da urgência e emergência, aqueles casos que já estavam lá, eles não entendiam como urgência e emergência, então algumas pessoas ficaram precisando de cirurgias e ficaram, porque já estava lá e não era urgência e emergência. Essa semana, se Deus quiser, nós temos a esperança de resolver essa questão e que o pronto-socorro lá, né, volte um pouco com aquela operação normal, não tenha o afogadilho que está acontecendo, porque teve que atender toda essa demanda de Cuiabá. Vargem Grande tem um problema adicional, né? Porque o pronto-socorro acaba centralizando tudo. Não tem policlínica como tem em Cuiabá. Nós temos poucas policlínicas, né? As nossas policlínicas... O centro lá... ainda existe aquele velho costume também, né, Mauro? A pessoa se sente mal, ao invés dela buscar o policlínica, saúde preventiva, ela vai para o pronto-socorro, porque já imagina que, você chega lá, eles vão cuidar de mim direitinho e tal. Isso acaba criando um sufoco, que vai diminuir com o hospital regional que está sendo construído lá no Cristo Rei e que vai ser administrado pelo Estado. Eu acho que vai melhorar, inclusive, a situação de Cuiabá também, porque a referência passa a ser o hospital lá do Cristo Rei. Espero, sim. Tá.